A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje mais um sábado, esfriou um pouquinho, mas estamos aqui novamente para passar um pouco da mensagem da doutrina espírita, para estudarmos um pouco e entendermos um pouco mais sobre essa doutrina que consola e nos explica, muita coisa e como a gente agir, nesse mundo aqui. Bom, hoje com o Manuel Soares vamos falar sobre a lei de ação e reação. Lei muito importante, que é uma das leis divinas e que serve para nos orientar bastante sobre como agirmos com o outro, e com a nossa vida propriamente dita. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento a Deus, tranquilizar a nossa mente. Deus, agradecemos por tudo que nos acontece, pois serve de ensinamento e de aprendizado para nós. Sabemos de sua infinita bondade, sabedoria, mas rogamos que nos ampare e nos ilumine durante a nossa caminhada terrestre. Pedimos também a todos aqueles em sofrimento que possam ser amparados pela espiritualidade, que consigam enxergar a saída de todas essas mazelas. Que assim seja. Bom, e agora, começando o nosso programa. Bom dia, Manuel. Hoje falando sobre a lei de ação e reação, baseado no ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que em muitos casos oferecem estudo. Então, se você estiver interessado, procure as casas, acho que todas na região oferecem algum tipo de estudo, e muitos oferecem um ESD, se você estiver interessado em aprofundar mais sobre a doutrina, então procure uma casa espírita mais perto da sua casa para você estudar. Bom, então começando nosso estudo, a lei de ação e reação que a doutrina espírita explica é semelhante à lei de ação e reação da física que estudamos? Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui de novo, falando para os nossos ouvintes, trazendo alguma informação sempre do Evangelho, da doutrina espírita, para que possamos, com esses ensinamentos, termos melhor compreensão da nossa vida, do nosso dia a dia e podermos sempre progredirmos. Estamos encarnados nesse planeta, todos nós, sem exceção, para que possamos progredir. E para que possamos progredir, temos que aprender mais, viver mais, com mais equilíbrio, maior compreensão. E esses ensinamentos que trazemos aqui no programa visam o nosso aprofundamento nessa compreensão sobre a vida, sobre a lei de Deus. O Fred, você falou do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, Praticamente todas as casas espíritas de Barbacena realmente acho que tem essa opção, É um estudo metódico que a Federação Espírita Brasileira preparou para nós, de esclarecimento sobre esses pontos básicos da doutrina espírita, clareando para nós ainda mais o Evangelho de Jesus. A gente fica o convite, como você fez aí, para que as pessoas possam procurar as casas e ver essa opção de estudo. Algumas casas estão começando lá nas apostilhas da FEB, e eu sei que algumas casas estão já com ele mais à frente, já estudando algumas obras também, que é muito interessante. Então, fica o convite aos nossos ouvintes para aproveitarem essa oportunidade que você disse. É muito importante isso. Bom, com relação a que você nos perguntou, se a lei de ação e reação que a doutrina espírita coloca, que alguns também chamam de lei de causa e efeito, Tem essas duas opções. Algumas pessoas fazem distinção entre uma e outra, mas de uma forma assim, mais tranquila, podemos colocar, ela realmente é semelhante ao que estudamos nas escolas, principalmente na parte da física, Porque lá na física a gente fala que essa lei de ação-reação explicada é aquela força que se eu faço contra uma parede, a parede reage com uma força igual,
para que proporcional à força que eu faço na parede. Como a parede é mais forte que eu posso fazer a força maior que eu tiver, que a parede não vai sair do lugar. Mas se eu pegar não uma parede, mas uma coisa mais frágil, se eu empurrar, a minha força vai sobrepujar e vai deslocar. Quer dizer, vamos supor, o plástico não vai resistir a uma força, às vezes, que eu tenho, né? Então é sempre assim, nesse sentido. Se eu empurro você, né, você vai fazer uma resistência para não cair. Então você emite uma força contrária. Se nós tivermos, se eu fizer uma força e você tiver uma força igual, vai ficar equilibrado. Você não vai cair, eu não vou te empurrar, né? Se eu for mais forte que você, eu consigo te empurrar, porque a minha força vai ser maior que a sua. Embora você vai reagir, porque é normal, né? A pessoa sempre reage. Então essa força, assim, de uma forma geral, é a da física. No espiritismo, significa que nossos atos e pensamentos, ao emitirem vibrações, né, eles vão promover reações provavelmente iguais aonde eles atingirem. Né? Se eu emito uma vibração para você, você vai receber essa vibração, consciente ou inconsciente, e provavelmente você vai emitir uma vibração para mim. Se eu sou grosseiro com você, por exemplo, né, falando com você, não é agradável, né? Não. Então você vai se sentir assim, chateado, contrariado, mesmo que você não fale, você vai às vezes pensar alguma coisa. Puxa, o Manel está me agredindo, que coisa chata, ele não podia fazer isso. Aí nós vamos trocar vibrações semelhantes, né? Então é nesse sentido que nós falamos. É uma força, né, sentimento, de vibração que nós emitimos e as pessoas, os espíritos, vão reagir conosco em conjunto, ou contra ou a favor, tá? Muito bem. E você falou aí, tem uma palavrinha aí no meio, né? Provavelmente. Né? No caso da física, você bem falou, são iguais, né? Que toda força gera uma força igualmente, só que em sentido oposto. Mas no caso do espiritismo, elas também não são exatamente iguais? Pois é, eu botei esse provavelmente aí só para chamar a atenção mesmo, né? Isso é interessante mesmo. Ou seja, porque no caso de uma parede, né, nós estamos lidando com a parede, né, com um móvel, com um automóvel, alguma coisa rígida. Agora, no caso da nossa lei de ação e reação, na doutrina que nós estamos falando, nós estamos lidando com pessoas, né? Com componentes humanos, com seres humanos. E nós temos sentimentos, né? E dependendo dos nossos sentimentos, essa força, essa reação, né? Essa ação, ela varia. Nós não somos iguais, né? Como seres humanos. Se você botar um tijolo aqui, ele é todo igualzinho, né? Quer dizer, ele é fabricado, ele não tem nada animado nele, é um ser inanimado. Agora nós somos diferentes, né? Nós somos criaturas humanas. Então, essa participação nossa, dos nossos sentimentos, do nosso campo vibracional, do que pensamos, ela vai atuar no sentido contrário ou no mesmo sentido, dependendo do que nós estamos vibrando e fazendo. Não sei se ficou claro. Ficou? Ficou. A gente tenta clarear mais à frente, se for o caso. Porque a matéria, né, a gente é uma coisa bruta, né, da natureza, né, quando a gente vê a física. Ela não pensa, né? Ela não reage nesse sentido, assim. A gente fala que ela reage com uma força porque, como a gente não está conseguindo deslocar essa mesa que nós estamos aqui agora, porque essa mesa está apoiada no chão e ela é pesada, colada no chão. Então, por mais que a gente faça uma força, ela está reagindo aqui indistintamente, né? Porque se ela não fizesse isso, nós derrubaríamos ela aqui, né? É uma coisa da natureza, né? Independente da vontade de cada um, se você aplica uma força, vai ter essa força contrária. Então normal. Não tem interferência, vamos dizer assim, de ninguém. Até no nosso caso, se alguém nos esbarra na rua, a gente procura se reequilibrar, é uma reação normal, natural, né? Isso mesmo. E já no caso, né, dessa ação e reação mais pro lado espiritual, né, tem o outro lado, né? Então o outro lado tem uma influência muito maior porque ele é um ser pensante, né? E ele vai ter que lidar com aquela ação para emitir uma reação. E às vezes pode ser diferente, né? Cada um no seu estado evolutivo ou no estado momentâneo mesmo, né? Naquele momento vai ter um impulso, é verdade. Um pensamento.
Eu tinha colocado aqui no nosso papel mais embaixo justamente o que você está falando. Tá vendo? Os seres humanos pensam e têm sentimentos diferentes. Isso influi e atua nas ações e reações, né? Nós não temos duas pessoas iguais, né? Nós somos semelhantes. Cada um de nós tem seus sentimentos, nossos pensamentos. E às vezes uma mesma palavra, uma ação que nós fazemos com pessoas diferentes, cada uma vai reagir, vai pensar, vai vibrar, né, de uma forma diferente em função do seu eu, do seu íntimo, né? É isso que faz a diferença. Acho que vai ficando bem claro, mas vamos dar um exemplozinho para Pois não? melhorar? Vamos ver. Então veja só, se nós temos uma pessoa que tem assim, um comportamento mais agressivo, né? Uma pessoa que é mais enérgica, uma pessoa que não aceita muito comentários, a primeira reação ao fazermos qualquer atitude ou fazermos qualquer palavra, ela, por questão de temperamento, de jeito dela, é ela reagir, né? Não aceitar. Tem pessoas que, vamos supor, a gente fala, não aceitam críticas, né? Uhum. E já tem pessoas que já entendem o seguinte, não, eu preciso escutar, né? Analisar o que a pessoa está falando, ver se aquilo procede. Às vezes, na minha ótica, eu acho até que não procede, mas eu estou avaliando, eu estou pensando. A crítica é sempre para construir, né? A Sim. gente pode te melindrar, né? Às vezes a pessoa está fazendo, por isso que eu falo, né? As reações são muito individuais, porque as ações são diferentes. Às vezes a pessoa está falando para te ofender, para te melindrar mesmo, né? Não é uma crítica no sentido construtivo, mas vamos supor, né? que a pessoa esteja falando conosco nesse sentido, de melindrar, de ofender, para uma desforra, alguma coisa assim. Se nós temos a prática, ou temos o desejo, ou estamos praticando a compreensão, a gente vai procurar escutar, avaliar, e até, se for o caso de argumentar, a gente procurar não retornar naquele mesmo tom, né? Conversar com mais calma, com mais tranquilidade, contemporizar, né, como a gente às vezes costuma falar, para ver se conseguimos, às vezes, explicar para aquela pessoa o nosso ponto de vista. Aí vai depender da outra pessoa também se vai aceitar ou não. Por isso que o nosso temperamento, a nossa condição de espiritualidade, né, vai influenciar nisso. Por isso é que é diferente as ações e reações. A gente fala assim, eu vou falar com aquela pessoa, não sei como ela vai reagir, né? A gente fala isso, porque somos seres humanos, né? Se fôssemos todos iguais, a gente já sabia. Vou ali falar com o Fred, isso eu sei que ele vai falar assim, né? Tá legal, mas o Fred é diferente da Melissa, que às vezes está aqui no programa conosco, como eu sou diferente de vocês dois. Isso é assim mesmo, é da lei de Deus, né? Uhum. Teve um outro exemplo que você falou, que trouxe, né, da bolinha de borracha, a gente até comentou um pouquinho antes. Ah, sim. Pode ser, nós podemos usar isso. Quando nós, no caso da física, né? Quando nós jogamos uma bola de borracha na parede, ela bate na parede e ela volta. Quanto mais força eu ponho para jogar na parede, mais ela volta, né? Ela reage mais forte. Por quê? A parede está lá quietinha e está reagindo à bola que eu jogo. Se eu jogo mais devagar, então essa é a famosa lei de ação-reação, um exemplo tranquilo. Agora, como é que é com o ser humano? Se eu jogar uma bola para você, como é que você vai fazer? Eu vou pegar ela, né? Vou pensar se eu vou devolver, né? Gentilmente, só de eu entregar, né? Ou se eu vou jogar mesmo de volta. Bom, você falou interessante. Você falou assim: eu vou pegar a bola, vou analisar por que o Manel me mandou essa bola. Às vezes ele está brincando, às vezes ele está querendo me atingir com a bola. Mas se você pegar uma pessoa que, né? É mais esquentada, ela na mesma hora pega a bola e te devolve do mesmo jeito, ainda, né? Com mais força ainda. E tem pessoas que podem, às vezes, simplesmente pegar a bola, olhar, dar um joia e não devolver, né? Então, a reação humana, ela é proporcional, ela é de acordo com o íntimo de cada um, né? Com o temperamento de cada um, com a maturidade espiritual. Porque, às vezes, olha só, Fred, acontece isso também. Às vezes você fala com uma pessoa ou faz alguma coisa no sentido de brincadeira, não é? Isso. E a pessoa não compreende, né? Ela não entende, né? Ela reage de outra forma, ou seja, por isso que nós estamos falando, nós somos diferentes. Às vezes você fala assim de uma forma agressiva e a pessoa é mais serena, ela responde aquilo brincando e tal, não leva para frente. E às vezes você fala brincando e a pessoa se sente ofendida, né? Leva a porque sério.
nossos sentimentos, pode ser que às vezes a pessoa naquele dia esteja com mais dificuldade, tem uma série de fatores que vão interferir nisso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa para que a gente realmente possa criar clima sempre favorável para nós. Mas a diferença está nisso mesmo, ou seja, as nossas reações, ações, elas podem ser boas ou más, depende de cada um de nós. Podemos ter reações ou reações no sentido do bem, de ajuda ao próximo, e podemos ter ações e reações para o mal, em desrespeito ao próximo. Só depende de nós, da nossa vontade. É uma verdade, né? Então a gente pode estar, por exemplo, desligadão assistindo uma notícia no rádio, uma notícia boa, né? E você, com aquilo, você se entusiasma, né? Em sair da onde você está e fazer algum trabalho em benefício de alguém. Então, você teve uma reação àquela notícia benéfica. Mas em compensação, pode ter uma notícia ruim onde você está vendo e você se envolve naquilo negativamente. Aí você sai brigando com todo mundo, querendo resolver todos os problemas do mundo na fase da ignorância, da briga, da agressão. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Nós precisamos ter, como você colocou quando eu te perguntei, e a bola? Você falou, não, eu vou pensar e vou ver o que eu vou fazer, né? Nem que seja naquele tempo mínimo a gente pensar. A gente precisa pensar mais nas nossas ações e reações e não ficarmos assim no automático, no piloto automático, porque às vezes isso gera conflitos e dificuldades. Nós fomos criados por Deus para pensar, né? Temos inteligência, vamos usá-la mais, cada vez mais. Né? A gente sempre tem um tempinho, se não der na hora, você fala, não, você segura um pouquinho a onda ali e para pensar, né? Até 10, né? Isso é um dos pilares da doutrina espírita, né? Que ela pede sempre para a gente analisar, para a gente refletir, né? Nós falamos que a doutrina espírita, sempre falamos isso, e a doutrina coloca isso mesmo, que é a doutrina da análise, da lógica e da razão. Quando a gente não faz isso, às vezes a gente está perdendo a nossa razão, né? O que você falou, né? A lei de reação, então, depende somente de nós? Na parte que compete a nós, sim, né? Das decisões que dependem de nós mesmos. Tipo, esse caso da bola, te tampei a bola, você pode simplesmente decidir se você vai devolvê-la para mim ou não. Né? Se nós estamos brincando, você está entendendo que é uma brincadeira, é lógico que você vai devolver. Se você entender que foi uma agressão, você simplesmente pode não devolver para não levar aquilo para frente. Né? Mas com relação à lei de Deus, nós podemos dizer que é um pouco mais completo e complexo esse raciocínio, né? No caso da lei de ação e reação que Deus nos coloca, que é uma lei dele, nós não ficamos imunes, né, aos desequilíbrios e desatinos que nós cometemos nas nossas vidas. E também, se nós fazemos acertos e coisas boas, nós somos beneficiados também, nós não podemos esquecer isso. A lei de justiça de Deus ela é exatamente igual, exata para todos nós. Deus nos trata da mesma forma. Não poderia ser de outra forma, porque ele é justo, né? Não é? Ele faz isso. Ela é atuante e extremamente justa. Então, ou seja, se nós estamos procurando, nas nossas ações e reações, uma melhor maneira, um esforço para sermos mais cordatos, compreensivos, para usarmos os nossos poderes para construirmos, para ajudarmos, isso vai ter um peso para nós perante a criação, perante o mundo espiritual, né? Agora, se nós estamos usando os nossos poderes, a nossa inteligência, para criarmos atritos, desestabilizarmos as pessoas, lógico que as nossas vibrações vão ser acolhidas no mundo espiritual, observadas no mundo espiritual de uma forma diferente. Não seria justo ser da mesma forma daquele que está se esforçando. E aí, isso é registrado, né, no nosso campo espiritual, na nossa ficha espiritual, vamos colocar assim. E aí vamos, perante essa lei, termos tratamentos, situações diferentes para até nosso bem mesmo, com forma de correção. Você tá indo aos pouquinhos, é muito interessante, porque a lei de reação, ação e reação, né, é muito falada no Espiritismo, mas ela é um pouco mais complexa do que, né, simplesmente o que você faz retorna para você, né? Ela tem vários
várias coisinhas que vários vão agravantes e vários atenuantes, isso, né? E várias injunções, né? que tem que ser exploradas, né, para a gente entender e no final a gente vai observar que cada um, né, vai ter sua ação e vai ter, na verdade, sua reação, porque é justamente isso, né, depende muito do pensamento, da lógica, né, e que Deus, embora seja cada um particular, mas ele é sempre justo e vai agir de uma maneira melhor para nós, né? Deus, acima de tudo, é Pai, né? E um Pai extremamente amoroso e perfeito, porque Ele é o Deus Supremo, né? Se nós analisarmos os nossos pais da terra aqui, que mesmo nos nossos erros dos nossos filhos, das nossas pessoas que convivem conosco, nós trabalhamos para ajudar as pessoas, Deus, então, na sua infinita bondade, fará diferente. Mas a lei de Deus, ela é realmente exata, né? Ou seja, você vai fazer, vai receber ou vai ter que promover reajustes de acordo com a sua conduta, né? Isso é certo, né? Aí você pode, então, né, explicar um pouquinho melhor para a gente começar a entender esse lado mais espiritual, né, da ação e reação? Nós estávamos falando no caso da bola, né? Uhum. O caso da bola é fácil, a gente é uma coisa material, você joga, ela volta mais força, ela volta com mais força, vai por aí afora. Mas no caso da espiritual, a situação realmente ela é mais diferente, né? A gente, vamos supor assim, por exemplo, que com as nossas atitudes, nós prejudicamos numa encarnação uma pessoa de uma forma muito consistente, ou várias pessoas, né? Vamos dizer assim. Então, esta pessoa que nós prejudicamos, ou estas pessoas que nós prejudicamos, e as famílias dessas pessoas, podem ter sofrido muito com as nossas atitudes equivocadas, nesta encarnação e outras encarnações que nós já vivemos, né? Bom, aquelas pessoas que nós prejudicamos, às vezes são boas de coração, são pessoas já mais evoluídas, já têm são mais dóceis, mais compreensivas. Elas nos perdoaram e não guardaram nenhuma mágoa dos nossos atos. Ou seja, então, por exemplo, nós que prejudicamos a essas pessoas, nós não vamos receber delas nenhuma vibração ou cobrança de desequilíbrio, vibração negativa, né? Porque elas tiveram essa capacidade de entender que a gente cometeu um erro pelo nosso desatino, que nós não pensamos, nós não refletimos. A gente vê isso no dia a dia, né? Uhum. Até em casos graves, as pessoas vão na televisão e às vezes falam, não, foi um caso que aconteceu, eu só peço a Deus que o ilumine para que ele não faça isso de novo, né? Mas eu perdoo, as pessoas falam isso. Não gerou a reação, né? Podemos ter uma reação, podemos ter uma situação diferente, que a pessoa não vai reagir, as pessoas vão guardar uma mágoa e nós vamos ter que trabalhar isso depois, né? Agora, mesmo que no ato ou nos atos cometidos as pessoas tenham nos perdoado, não tenham guardado mágoa, mas perante a lei de nosso Pai Celestial, nós contraímos débitos pelas nossas atitudes. E isso daí nós vamos ter que trabalhar em nós, vamos ter que resgatar, porque foram atitudes que nós vamos precisar modificar. Talvez são atitudes que nós temos já arraigadas de outras e outras vidas e fazemos sempre assim. Então alguma coisa vai ser colocada para nós mudarmos a nossa postura, já que a gente não está mudando pela vontade própria, algum fato pode acontecer, né? Então, ou seja, nós vamos resgatar isso, né? São débitos que não ficarão ou que ficam impunes, né? Para nenhum de nós, e todos nós vamos resgatá-los. É da lei, porque a lei é justa. E esse exemplo é interessante porque, na verdade, o ideal seria que seja assim, né? No sentido de a gente não ser o agente da reação, né? Que a lei espiritual e Deus, com as suas leis, que reajam sobre aquele que nos ofendeu, né? Não que a gente seja. Porque quando a gente reage, isso também é uma ação nossa, né? É verdade. Então também vai gerar uma reação posterior para nós. Vamos analisar. Aquele que inicia o processo complica mais, né? Porque estamos aqui conversando e de repente eu provoco um desentendimento. Quer dizer, aí você às vezes vai reagir em relação àquilo que eu fiz. Você vai estar cometendo uma ação contrária, que é a reação, né? Mas quem iniciou e perturbou, no caso, foi eu. Então, se todos nós, antes de tomarmos as nossas ações, praticarmos as nossas ações, refletirmos, analisarmos, nós vamos criar menos reações. Ou pelo menos vamos criar reações boas, né?
e não Isso. reações desequilibradas, ruins. Eu tô falando no sentido que a gente não pode colocar como agente da justiça de Deus, né? Sim, isso. Eu recebi uma traição e então eu vou trair de volta, mas eu tô certo, porque eu só tô reagindo. Entendi, isso é verdade. Você tocou num ponto que a gente não estava enfocando, né? Ou seja, a reação, ela não pode ser no sentido de cobrança seu juiz, né? Isso. Às vezes é uma reação espontânea, que você nem pensou. Mas mesmo não sendo espontânea e você não tendo a maldade, ela pode gerar um complicador muito grande. Numa reação, você pode até matar uma pessoa, às vezes, né? Olha só que coisa desagradável. Então, mesmo nas nossas reações, que são ações contrárias, nós temos que procurar sempre parar, pensar, né? Como diria o Chico, vamos colocar, no caso, um golinho de água na boca e pensar, contar até 10, né? Para que aquilo não saia daquela forma abrupta e, às vezes, assim, violenta que sairia se eu pensar um pouquinho, né? E é justamente o que você falando, deixa, que tá aqui no exemplo da bola, né? Deixa a bola com a gente, vamos guardar, e deixa que Deus, com as suas leis, vai seguir o caminho, aquela pessoa vai entender e, vamos dizer, responder, né? Pelos seus atos, mas com Deus, não com a gente, né? A gente não tem, né? Vamos respeitar o irmão, acolher aquilo e entender, né? A gente está conversando, né, Fred? Mas se a gente analisar assim como um todo, de uma forma geral, todos nós, a população do nosso planeta ainda no nosso dia a dia, a grande maioria de todos nós ainda reage de imediato, não é? Sim. Você está no trânsito dirigindo, aí uma pessoa te dá uma fechada, ou não compreende alguma coisa, faz um sinal para você. Se nós não tomarmos cuidado, você acaba reagindo com gestos, com atitudes. Na rua, né, também. Então, ou seja, ainda há em nós uma tendência a reações imediatas, a reações, assim, extemporâneas, onde nós não analisamos, nós não refletimos. Ainda é nato na gente, ainda a gente tem isso de uma forma muito forte. À medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, nós vamos fazendo a coisa de uma forma mais pacífica, mais tranquila, mais serena. Aí as reações, quando são necessárias, elas passam a ser melhores, mais equilibradas. Então é uma condição da nossa espiritualidade mesmo. Mas já que nós estamos falando com isso e pensando sobre isso, vamos refletir para a gente amadurecendo, que o objetivo nosso do progresso como espíritos é amadurecermos espiritualmente, né? Sim, até chegarmos a um bom ponto. Você falou, né, das reações, né, que mesmo se alguém não reaja, que a lei espiritual acaba reagindo sobre nós. Sim. Então não tem como fugir desse resgate? Deixa eu te falar, deixa eu te falar, não, vamos falar para todos os ouvintes a forma da gente se expressar, né? A gente está conversando aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 636, os Espíritos falaram para Jesus, para Kardec, naquelas respostas que ele compilou, assim: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. Olha só. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, como é que nós podemos fugir a essas situações, esses resgates? Com mais responsabilidade cada um de nós, né? Então, temos como fugir, temos como diminuir as nossas chances de erro? Sim, temos, né? Não errarmos mais, mudando as nossas posturas e as nossas atitudes. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Para fazermos o que quisermos. E a inteligência para compreendermos o que é bom e o que é mal. A decisão é nossa, ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. A gente sempre pode refletir, né? Deus deu para nós o livre-arbítrio para que nós possamos fazer de acordo com a nossa vontade. Ele não nos obriga a nada. Então, mas, se a gente faz, né, a gente assume. Ou seja, somos responsáveis pelos nossos atos, né? Uhum. Mas se a pessoa que cometer o erro, né, ela comete o erro, ela é uma pessoa com dificuldade de entendimento? E aí, né?
vamos supor, nós estamos aqui estudando, falando sobre isso, e chegamos ali fora, temos um desatino ali, eu você ou nós dois juntos, né? Isso. E tem uma pessoa que não estudou isso, não sabe disso, às vezes nessa vida ela tem algumas dificuldades, até de entendimento. Será que Deus trataria da mesma forma? Aí o que os Espíritos falam para nós? Que Deus, acima de tudo, é justo. Como vimos na questão 636, que eu acabei de ler, depende da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio, né? Deus saberá analisar as circunstâncias e os motivos que levaram aos fatos. Quanto maior conhecimento temos, mais responsáveis somos. É uma questão até de justiça mesmo, né? Você não vai exigir de um filho seu de 10 anos a mesma compreensão e as mesmas reações de você que já é uma pessoa, né, mais adulta, com maior conhecimento, inclusive doutrinário, é diferente, ou deveria ser diferente, né? Às vezes os filhos são mais maduros do que os pais. Isso acontece, porque são espíritos diferentes, mais preparados. Mas, neste caso, como está claro aqui, a responsabilidade é proporcional ao conhecimento e entendimento de cada um de nós. Isso abre um leque muito grande, né? Por isso que temos que ter cuidado ao julgar os outros, né? Sim, porque verdade. todo esse conhecimento, a responsabilidade, as circunstâncias que vão influenciar nisso, a gente, na maioria das vezes, conhece nem 1% do que tá vendo e a gente fica julgando, né? Você falou uma coisa que nos chama a atenção, né, Fred? Ou seja, nós temos uma facilidade muito grande de julgarmos, de tirarmos conclusões com relação aos atos das outras pessoas. Mas nós não temos a capacidade de saber o que está passando no âmago, né, no interior, no íntimo daquela pessoa. O que está fazendo aquela pessoa a levar aquela atitude. Agora, Deus, nosso Pai, é diferente, né? Ele tem essa capacidade, sabe, porque ele nos envolve, nós estamos envolvidos no fluido divino. Então, nós reagimos e agimos, e essas reações e reações vão até ele, né? De uma forma vibracional, nos prepostos de Deus que nos ajudam, que nos amparam, eles estão todos compreendendo as nossas dificuldades, os nossos desacertos. E a nossa consciência registra isso, porque como disse aqui na questão, a gente sabe quando está fazendo certo ou errado. A gente sabe. Às vezes a gente finge que não sabe, mas a gente sabe, né? A lei de Deus está na nossa consciência, né? Uhum. Então, o nosso livre-arbítrio está diretamente ligado à justiça de Deus? Sim, sim, né? O nosso comportamento é o nosso juiz, né? Com atos bons estaremos evoluindo espiritualmente, e com atos ruins estaremos estacionando e aumentando nossos débitos perante a lei de Deus. Ou seja, encarnamos para progredir. Essa é a lei. Ninguém encarna aqui para andar para trás. Isso não existe, né? Deus não seria injusto a este ponto. Então nós encarnamos, reencarnamos para progredir. Se numa existência nós nos descuidamos, nós não evoluímos pela nossa má vontade, pelo nosso descuido, por uma série de fatores, nós vamos ficar estacionados. E, além do mais, se cometermos mais desatinos, né, mais desequilíbrios, prejudicarmos mais as pessoas, nós vamos estar acrescentando à nossa conta de débito fatores novos, né? Então nós vamos estar aumentando a nossa carga de futuros reajustes, né? Se nós fizermos o contrário, caminharmos, evoluindo, nos esforçando, em primeiro lugar, em nós mesmos, procurando corrigir a nós mesmos, né? Porque a gente tem que se preocupar conosco nesse aspecto, para que eu possa, me melhorando, passar cada vez coisas melhores para os outros. Aí nós estaremos progredindo, como é o objetivo de Deus. Nós vamos progredir sempre falamos isso aqui no programa, até nos tornarmos espíritos celestes, espíritos puros, espíritos divinos, iguais a Jesus, o nosso mestre. Olha que maravilha, né? Então tudo depende de nós, né? Sim. Então a gente pode concluir que, né, que o livre-arbítrio permite a gente fazer coisas boas e ruins? Sim, sim, né? O livre-arbítrio, com certeza, nos permite isso. A liberdade também é uma lei de Deus, né? Deus também nos deu isso como lei. Mas como estamos usando a nossa liberdade que temos?
A gente tem que pensar nisso, né? Cada um de nós, né? Individualmente, né? Fazer uma autoanálise. E essa autoanálise, às vezes, a gente não faz. Só quando a gente é provocado, assim, num bate-papo igual a esse. Uhum. Santo Agostinho fala para nós numa mensagem que ele, né, trouxe, que ele fazia isso, né, todo dia, toda noite, ao deitar, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele fazia essa autoanálise. O que eu fiz hoje no meu dia a dia? Eu fiz essas ações e essas ações. Não, essas ações aqui, ó, eu não fiz de acordo com o que eu sei que eu deveria ter feito, com a minha consciência, com a lei de Deus. Então ele procurava a cada dia ir fazendo esse balanço como uma forma de alertar ele próprio para se tornar melhor. E deu resultado, né? Porque a gente sabe que ele é um espírito bastante evoluído, que nos ajuda muito. Então, se nós seguirmos esse critério, nós vamos fazer isso, né? Então, nós somos responsáveis. Se somos responsáveis, éticos, honestos, equilibrados e sem excessos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar bem, né? Nós vamos ter, através da nossa liberdade, uma condição de vida melhor agora e principalmente futura no mundo espiritual. Então nós somos responsáveis pelo nosso destino. Por isso que Jesus trouxe para nós aquela famosa frase que é muito importante, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, colhemos o que plantamos, né? O que semeamos, nós vamos colher. É da lei de Deus, como é a da lei material. Se você plantar uma sementinha de laranja, vai nascer laranja, não vai nascer outra coisa, né? Uhum. Então, nós temos que estar sempre atento nisso, porque se nós queremos o que desejamos ter, lá no mundo espiritual, um acolhimento, uma chegada melhor, um mundo, uma região local para habitarmos, depende do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Muito bem. E a gente vai percebendo que vai tudo se amarrando, né? No Espiritismo tudo é ligado, tudo amarradinho, né? Como tem que ser, né? Então a gente vê que a lei de ação e reação, né? A gente pode afirmar que ela nos permite compreender em plenitude a lei de Deus, né? Você pode explicar um pouquinho? Porque vai tudo amarrando. E compreender na sua plenitude, né? Essa perfeita justiça de Deus. Quando a gente está fazendo estudo, né? A gente gosta sempre de frisar a beleza, né, da doutrina espírita nesse aspecto de nos fazer refletir, de nos fazer raciocinar para termos um entendimento. Ou seja, a gente não vai aceitar as coisas por aceitar, mas aquilo satisfaz a nossa compreensão, aquilo satisfaz o nosso interior com as explicações que os espíritos trazem para nós, né? Então, na nossa vida, tudo tem uma razão de ser, e nada acontece por acaso. O acaso não existe na lei de Deus. O sofrimento e as dificuldades que enfrentamos, elas estão relacionadas ao nosso passado. Passado presente, o passado mais atrasado, ou seja, o passado dessa encarnação ou das outras vidas, né? Então é uma conta que nós temos que pagar. Ou seja, o que nós vamos receber como espíritos? A nossa paga seria pelos nossos bons atos, com boas vibrações, com amparo, com proteção, com oportunidades cada vez maiores, ou dificuldades, lamentos, reencarnações trabalhosas, difíceis, pelo nosso desatino, pela nossa desatenção ou pela nossa teimosia, né? Porque nós sabemos que temos espíritos ainda temosos, arredios com relação à compreensão, às vezes porque tem esse pensamento achando que vão conseguir ainda vencer ao Mestre Jesus, a lei do bem, e outros coitados porque pela sua ignorância às vezes são subjugados, né? São colocados nessa situação de terem que fazer. Que não caiamos nessa, né? Que a gente possa cada vez mais se libertar e progredir para que a nossa compreensão seja cada vez maior e o nosso livre-arbítrio nos permita o caminho sempre para o alto, que é isso que Deus deseja, nós também, né? Mas tem um outro aspecto também, né, Fred, que a gente precisa falar que é muito importante, que é a dor, né? A dor é a moeda pela qual nós resgatamos o passado.
Deus nos oferece essa abençoada alternativa. O que a gente aprende na doutrina espírita? Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos, pela nossa compreensão, pela nossa vontade, pelo nosso entendimento, pedirmos nossas oportunidades, né? Se eu tenho uma desavença muito grande com você, coisas imensas, nós estamos mal de relacionamento, prejudicamos demais, nós temos a oportunidade de solicitarmos uma nova vida em conjunto, né? Às vezes na mesma família, como irmãos, por exemplo, para que a gente venha trabalhar essas arestas, essas diferenças e vencermos isso para nos elevarmos. Mas às vezes nós nos invocamos a cobradores, a juízes. Isso. Não, eu vou lá que eu quero descontar no Fred, eu vou no perdoo e tal. E quando a coisa está nesse nível, às vezes é preciso que o mundo espiritual atue em nós para que nós não agravemos ainda mais a nossa situação. Aí então nós, às vezes, reencarnamos com algumas deficiências físicas mais proeminentes, mais graves, para que a gente resgate pela dor, pelo desconforto, coisas que nós fizemos aos outros, pagamos, vamos pôr, na mesma moeda, e isso ao mesmo tempo impede da gente piorar mais a situação. Ou seja, além de não piorarmos, a gente vai ter tempo naquela condição, talvez, para valorizar mais a vida, valorizar mais a inteligência, valorizar mais o amor que nós tivemos das pessoas e que desprezamos. Não é? Não sei se ficou claro. É aquela passagem, o amor cobre uma multidão de pecados, sim, né? Sim, então, a gente tem sempre essa alternativa. Sim. Para que esperar a dor se a gente pode provocar, né, um melhoramento nosso? Mas às vezes eu estou nessa multidão de pecados, a pessoa está me amando e eu estou bravo, eu quero prejudicá-lo. Aí alguém vai botar um castigo, né? É igual aquela criança que está temando, o pai fala assim, não, então você senta aí uns 10 minutos, né? Refletir. Fica quietinho aí para você, né? Então, a gente às vezes fica como comportamento de criança no mundo espiritual também, né? Muito bem. A gente está encerrando, né? Nosso programa está chegando ao fim. Manoel, você quer trazer uma última mensagem para os nossos ouvintes? Só uma palavrinha final, está aqui, ó. Todo esforço em favor do próximo amortiza os nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então nós vamos resgatar coisas cometidas, precisamos resgatar, porque a nossa própria consciência nos cobra isso. Mas isso pode ser suavizado quando a gente trabalha com amor, né? Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes no nosso corpo espiritual, olha só. O perispírito, os quais, nesta mesma existência ou existências futuras, se manifestarão em forma de males redentores. Às vezes uma doença que surge para a gente mais à frente, ela é fruto dos nossos desatinos, dos nossos desequilíbrios, do mal que nós praticamos. E para finalizar, a questão 646 do Livro dos Espíritos, que fala assim, o mérito do bem, olha só, está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço, e quando não custa nada. Então o mérito é na dificuldade mesmo, né? Então, ou seja, quando está difícil, aí que a gente precisa fazer mais o bem, porque o mérito será maior. Quando a gente já vai agradar alguém porque já vai agradar, a gente fez nenhum esforço, né? Aí tem aquela pessoa que fala assim, se eu não fizer o mal, eu já estou fazendo o bem. Não, não é verdade. Se você não fizer o mal, mas não fizer o bem, você não está fazendo nada. Você não está saindo do lugar. Precisamos fazer o bem realmente, né? Muito bem, né? Chegamos ao fim do nosso programa cheio de reflexões, que a gente possa, né, meditar, parar um pouquinho e refletir sobre o que a gente está fazendo do nosso livre-arbítrio. É bom a gente falar para os nossos ouvintes que quando nós fazemos o programa, quando nós preparamos, que a gente às vezes faz essas anotações, isso cala fundo dos nossos pensamentos e corações, né? Ou seja, é para nós todos que estamos escutando e também falando aqui, né? Principalmente para nós, porque se nós estamos trazendo isso como ensinamento, que esse ensinamento sirva primeiro em nós, né, Fred? Isso a gente sempre vai aprender, né? A gente aprende muito com os estudos que a gente faz. Por isso que a gente fica feliz quando alguém nos convida para vir falar alguma coisa, porque a gente tem a oportunidade de relembrar, reviver e estudar cada vez mais, para que a gente consiga vencer a nós mesmos, né? Muito bem. Obrigado, Manuel.
Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes, que Jesus nos abençoe e que Deus nos fortaleça agora e sempre. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.